Jeremias capítulo de número 18, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, amém? Eu creio que Deus hoje tem uma palavra abençoadora para vocês. Eu creio que Deus te trouxe aqui para juntos nos alimentarmos e sentirmos a presença. Quem sentiu a presença até o prezado momento que você colocou o pé aqui? Cadê você? Glória a Deus, Deus está aqui, Deus está na casa, amém? Deus está neste ambiente. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o parecer bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Fala comigo assim: o vaso se quebrou, mas Deus não desiste daquele que quebra. Senta glorificando ao Senhor. Senhor, aqui está o teu povo. Eu quero te pedir que o Senhor use os meus lábios, o meu coração, e na proporção que eu estiver pregando, Senhor, que haja vida, que haja libertação e que haja milagre neste lugar. Amém. Nós sabemos que Jeremias, ele é considerado um dos maiores profetas. Jeremias tem para mais de 40 capítulos. Jeremias, ele esteve crescendo em um período muito difícil. A história vai dizer que a vida de Jeremias é uma vida de sofrimento logo na sua infância. Ele vai vendo os conflitos de Israel, vai vendo o povo sofrendo, vai vendo que o povo de Israel, que os seus antepassados diziam que era um povo vitorioso, agora está prestes a viver um cativeiro. O povo está quebrado politicamente falando, ministerialmente falando, o povo está destruído. Mas a Bíblia vai dizer então agora que Deus escolhe Jeremias. Entendendo o significado do nome de Jeremias, nós se surpreendemos, porque Jeremias significa o Senhor exaltado é. O nome de Jeremias significa o Senhor exaltado é. Perceba então que Deus levanta Jeremias, chama ele para profetizar. E é interessante que as profecias de Jeremias são profecias alegóricas. Como assim? Quando ele ia profetizar para o povo, ele usava a arte, ele usava até mesmo o teatro. Quando ele queria profetizar para o povo, como ele tinha muito medo e não tinha uma boa dicção, porque ele disse, que era uma criança, não sabia falar, ele então pegava um cinto de couro e Deus dava a ele as revelações. Ele fazia e trazia para o povo uma figura, para que o povo viesse entender a vontade de Deus. Então eu começo a perceber que o nome desse homem é o Senhor exaltado, porém ele agora tem uma deficiência, ele não acredita em si mesmo. A história vai dizer que Jeremias agora, quando ele olha para ele não é uma criança, ele já é um homem feito, e ele diz para Deus: Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. Deus na mesma hora sempre falou: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás e falarás a minha palavra. A Bíblia vai dizer então agora que a mão de Deus desce e toca nos lábios dele, e ele agora, quando é tocado pela mão de Deus nos seus lábios, Deus começa a iniciar o ministério profético na vida de Jeremias. De repente você chegou nesse culto e eu já percebi como é que está o ambiente. Eu já entendi tudo, porque Deus falou na minha mente: olha esse povo como está calado, olha esse povo que não tem nem coragem de me adorar, olha esse povo como está desmotivado. Mas diga para eles que eu sou Deus, que quando toco, faço a boca calada se transformar em uma boca profética. De repente você vê até com os traumas aqui neste lugar,
ou com algumas perturbações que você viveu de repente na sexta, no sábado, ou na semana toda, e veio aqui cheio de conflito, e pensando até mesmo que os conflitos seus estão aqui nessa igreja. Ei, esquece, teus conflitos não estão neste lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e na casa de Deus se prepara, porque tem Deus falando contigo. A história então vai dizer que Deus agora levanta Jeremias, e ele fala: Senhor, eu sou criança. Deus fala: você não é criança coisa nenhuma. O grande problema das pessoas dos dias que nós vivemos é o tal do vitimismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Eu sou coitadinho, eu sou o verme do carrapato, a minha vida foi assim, a minha infância foi assim. Aprenda uma coisa: ficar catalogando os seus problemas e dizendo para você o que você sofreu ontem, anteontem, não vai mudar o seu futuro. O que muda o seu futuro é você erguer a sua cabeça e saber que teu Deus não é um Deus covarde. Deus não quer sentir pena de você, Deus quer sentir orgulho da sua trajetória. E o grande problema nosso é esse: a gente se veste de vestes de coitadinho, e ficamos achando que Deus está olhando para a gente e diz: tá bom, meu filho, eu vou fazer um carinho, você é ruim. Deus fala assim: levanta, sacode, eu te chamei foi como profeta. Tu não é criança, tu não é menino, tu é homem, e homem que é homem, mulher que é mulher de Deus, tem que se levantar com coragem. Eu quero saber aonde é que estão os corajosos nesse culto. Eu não estou ouvindo barulhos, quem sabe, de música, mas eu queria ouvir o seu barulho de glória neste lugar aqui. Eu aprendi na minha vida ministerial que o grande sucesso de um homem não é os aplausos, os elogios. O grande sucesso de um homem não é quando ele está no apogeu da sua plenitude humana. O grande sucesso de um homem é quando todos dizem não e ele está firmado naquilo que Deus falou para ele. Jeremias, eu vou te mostrar o que é que você vai ser hoje. Hoje você vai ser coluna de bronze. Bate no peito, fala assim: eu sou não coluna de cimento. Fala assim: não coluna de madeira. Fala assim: Deus está me fazendo de algo especial. Deus está criando na minha história estrutura para me suportar o que Ele tem para a minha história. Será que você pode levantar a mão e dar um glória a Deus para Ele? Porque Ele te fortalece aqui hoje. Ei, eu vou voltar à tese: não queira hoje tocar os sentimentos de Deus se fazendo de coitadinho. Não, Deus quer você com coragem. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua fé será pequena. A igreja primitiva cresceu embaixo de açoites, embaixo de perseguição. Os aplausos eram o clero romano destruindo, matando, e quanto mais o sangue descia, mais as almas se convertiam. Eu estou preocupado: cadê os crentes que vieram para vencer em um tempo de crise? Dá glória a Deus com carro novo é mole. Dá glória a Deus quando no banco é mole. Qualquer um glorifica. Deus quer ver quem é você no vale. Deus quer ver quem é você na crise. Ei, nós não somos os filhinhos de papai, não. Nós somos aquele povo de Japeri, aquele que pega aquele trem, aquele povo corajoso. Cadê você? Aquele povo guerreiro, aquele povo que andou na lama, aquele povo que não tem medo de nada. Cadê esse povo? Você está aqui nesse culto? Mostra para mim seu glória aí. Somos brasileiros, somos um povo de luta, somos os melhores jogadores de futebol do mundo. É verdade ou não é, Uds? Somos inteligentes, temos em nosso corpo sangue de várias nações. E se você soubesse o plano de Deus na tua vida, você levantava essa cabeça e acreditasse no sucesso que Ele tem para você lá na frente. Ei, seu estado de agora não é o que Deus tem para você. Esse estado de agora é preparação para o futuro que Ele vai te dar. A Bíblia então vai dizer que Deus chamou Jeremias. Quando Jeremias tomou posse do chamado, primeira coisa que Deus faz, antes de Deus mudar Israel, Ele tem que usar alguém. Antes dele levantar uma voz profética, antes dele mudar uma nação, Ele tem que levantar uma voz profética, e essa voz ser boca de Deus naquela nação. Então a Bíblia vai dizer então agora que Jeremias se levanta. E agora Jeremias está sensível à voz de Deus. Deus fala: Jeremias, vem. Ele vai. Jeremias, vem para cá, vem.
no capítulo 17, você vai ver Jeremias falando, profetizando. Você vai entender no capítulo 18, ele continua. Só que agora Deus fala: Jeremias, vem, desce, eu vou te mostrar uma coisa diferente. Eu vou descer aonde, Senhor? Tu vai descer na casa do oleiro. Olha só como Deus falava com ele em revelações. A Bíblia então vai dizer que Jeremias, primeiro ele sobe e depois ele... Primeiro ele sobe, depois ele... O que é subir? É se levantar. Levanta-te e desce a casa do... Primeiro você tem que se levantar, para depois você entender aonde Deus quer te levar. Tem gente que quer primeiro resolver o problema, mas Deus primeiro quer levantar você para os problemas serem resolvidos. Porque não adianta Deus resolver os problemas se você não se resolver com seus conflitos. Jeremias, quem você é? Agora eu sou profeta, então levanta, estou de pé. Ouviu a minha voz? Sim. Que tu queres, Senhor? Bom, gostei de ver, submissão e obediência. Agora desce. Engraçado que ele vai descendo, e na revelação, quando ele desce, Deus fala para ele: o que é que você vê? Como está a tua visão aqui nesse culto hoje? O que é que você está vendo da tua história? O que é que você está vendo da tua vida? Você está lendo o que Deus está fazendo na tua história? Você não entendeu não? O que Deus está fazendo? Deus está usando essa crise para você estar nesse culto aqui, apto para entender quem é você nesse ministério. Deus está usando essa situação difícil para estimular um vencedor e um guerreiro de vitória aí. Só que você, se não tiver a visão de Jeremias, você desce na casa do oleiro, 1, 2, 3, 4, 5, e você fica no vale. Por quê? Enquanto você não entender a visão, você não muda de fase com Deus. Até quando você vai vir para a igreja, voltar para casa, vir para a igreja, voltar para casa? Deus não quer você escutando o culto, Deus quer você mudando de vida, participando de um ato espiritual nesse lugar. Não basta ser um frequentador de igreja. Deus não quer você gastando sapato vindo para cá, não, querido. Deus quer você como profeta, que se levantou em casa e disse: hoje eu vou e descer aqui para entender o que é que Deus tem para a tua história. Quem quer entender o que Deus tem para a tua vida aqui na casa do oleiro? A Bíblia então vai dizer agora que Jeremias desceu e ele começou a ver. A Bíblia vai dizer que ele viu várias rodas. Era uma casa de oleiro que não tinha uma roda. A Bíblia diz que existiam várias rodas, porém o oleiro trabalhava em um vaso. Existia várias rodas, porém existia um vaso. E a Bíblia vai dizer então que Jeremias está vendo uma mão que segura no barro, aperta o barro, estica o barro, pressiona o barro para baixo. Ela está modelando, formando o vaso. E na proporção que ela vai formando o vaso, parece que ele vai ficar bom, parece que ele está chegando na perfeição do que o oleiro quer. E de repente o vaso se quebrou aonde? Na mão do... Você percebe então que o problema não é o oleiro que está criando, porque o oleiro está acostumado a fazer vaso. O problema é o vaso suportar o trabalhar do oleiro. Quem quer uma palavra de Deus aqui nessa noite? Pastor, fulano era benção, quebrou por quê? Porque não suportou o trabalhar do oleiro. Pastor, fulano outrora cantava, era animoso, hoje está no mundo, porque não suportou a mão do oleiro. Não basta estar na casa do oleiro, não basta estar na mão do oleiro, tem que esperar ele acabar a obra. Porque eu não estou aqui para viver um momento de evangelho, eu estou aqui para até o fim, até a eternidade estar com Cristo. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Não importa, eu vim aqui, fiquei 5 anos na igreja, não. Deus quer que você seja alguém que termine essa obra. Essa obra tem que terminar. E quando vai terminar, pastor? Semana que vem? Não sei. Mês que vem? Não sei. Eu sei de uma coisa: todo dia eu preciso descer na casa do oleiro e dizer: Senhor, me modela como tu queres hoje. Como o Senhor me quer, eu estou pronto para estar submisso à sua vontade. Quando o barro ele se quebra, eu aprendi 3 etapas
para o vaso não se quebrar. Existem 3 etapas. Primeira etapa: o oleiro, quando ele pega o barro, ele traz o barro para a olaria. E tem um oleiro que ele tem uma especialidade, sabe qual é, Beth? Ele pega o barro e não trabalha no barro no dia que chega na casa. Ele tem um tanque, e nesse tanque quadrado ele joga o barro lá, e joga a água em cima do barro, porque a intenção dele é que o barro esteja totalmente molhado e umedecido, porque o barro encharcado pela água, ele se torna flexível para o segundo processo. Deus te trouxe aqui hoje para banhar a sua alma pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é algo que vai encharcar aquilo que é de dureza, aquilo que não é flexível. Quem entende o mistério? A água que é a palavra de Deus está hoje molhando a dureza dos vossos corações. A Bíblia vai dizer e vai configurar que a palavra de Deus, ela é como água. Quem lembra da água da samaritana? Como o nosso obreiro Otto diz, a samaritana que ouviu a água e logo o seu coração se amoleceu. Crente que não ouve palavra nunca vai mudar de vida. Vou mais a fundo, quem quer dar um glória? Crente que não participa de escola dominical nunca cresce, porque ele se torna um frequentador, um turista de igreja. Mas crente que ouve a palavra, que escuta a palavra, que come a palavra, que lê a palavra, que medita a palavra, que escuta a palavra, ele se torna flexível ao trabalhar do oleiro. Tem um tanque aqui hoje que Deus está te mergulhando, que é chamado palavra. Por isso que na hora da pregação o pastor Rodrigo fica com preocupações para ter tempo, porque com o tempo eu consigo pregar pausadamente, sem correr, e de uma forma expositiva eu consigo fazer você crescer, porque essa palavra vai ser importante para você que está aqui e para a gente que está nos ouvindo agora pela internet. A palavra, ela é tudo na nossa vida. Você pode ter tudo, se não tiver a palavra, você está morto espiritualmente. Primeiro ponto é, eles colocavam um barro nesse tanque. Segundo ponto, pastor, vamos para ele. Segundo ponto é, eles pegavam, naquela época não existia maquinário. Hoje existe maquinário. As olarias hoje tem um maquinário, né? Tanque. Juntava-se duas pessoas, entrava no tanque e começava a pisar no barro. Na proporção que eles iam andando, eles iam percebendo que aquela matéria-prima agora estava flexível. Quem quer um segredo do céu aqui? Sabe quando é que você mais cresce? Quando mais você é humilhado. A honra nos faz a gente se perder às vezes. Se a gente tiver equilíbrio, a gente se perde na honra, porque o orgulho, ele é muito forte na nossa mente. É verdade, não é? Eu estava até falando isso na escola dominical hoje. Pega você de fusquinha, vai botar 10 contos de fusquinha para tu ver como é que tu fica lá. Tu fica com vergonha, não fica? Tu fica fusquinha amassado, falando fusquinha velho. Você vai ficar assim, meu Deus, tu não vai nem sair do carro. Bota 10 para mim aí, vai botar até a mão aqui para ninguém te ver. Mas agora chega lá com uma Hilux para tu ver como é que tu fica. Tu abre logo a porta. Tchau. Por quê? É naturalmente. Vai dizer para mim que você gosta de ser envergonhado? Ninguém gosta de ser envergonhado. Todo mundo gosta de honra. É verdade ou não é? Só que a honra excessiva faz a gente se perder, mas a humilhação nos coloca nos lugares que nós somos. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele vos exalte. A exaltação excessiva na vida de Lúcifer fez que de querubim ungido ele se transformasse no maior inimigo da raça humana. Se você olhar, muitos homens de Deus se destruíram e se perderam no orgulho. Por isso Deus às vezes usa essa luta para esmagalhar aquilo que você acha de dureza na tua história. Pastor, fulano me humilhou.
Pastor, fulano falou isso. Fica tranquilo, é o processo de Deus para você entender o caminho da adoração, o caminho do amor e o caminho do perdão. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Pastor, estão me pisando. Deixa quem quiser pisar, pisar. Às vezes é até um instrumento de Deus. Para quê? Para te dar equilíbrio, maturidade. Quem quer equilíbrio aqui hoje? Quem quer equilíbrio aqui hoje? Quem quer maturidade aqui hoje? Quem quer crescimento espiritual aqui hoje? Sabe o que é maturidade? Vou te explicar o que é maturidade. É você não deixar que as circunstâncias te tirem do equilíbrio. Por exemplo, você está caminhando com a tua família, sendo crente, sendo servo de Deus, vem alguém te humilha, você não vou meter uma mão na arma e vou resolver esse problema, não. Você tem equilíbrio, você tem uma família, você tem uma casa, você tem uma história, você tem alguém que ainda confia e acredita no teu ministério, e você não pode decepcionar. O que é ter equilíbrio? É o diabo te dar um monte de proposta e dizer: sai da igreja, acaba com esse negócio de ser crente, isso não leva a lugar nenhum, e você fala: é ruim. Eu continuo crente, porque ainda que Deus não me dê nada, eu continuo adorando Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. O grande problema nosso é a gente entender que o espinho na carne faz a gente descer. Quanto mais você está sendo pisado, mais trabalhado você está sendo para ser um grande vaso na mão de Deus. Terceiro ponto, modelação. O oleiro agora, depois que pisou, triturou, leva ele para a roda, e quando coloca ele na roda, parece que vejo o oleiro com um candeeiro aceso, um brilho, a roda rodando, e a primeira coisa que o oleiro faz, pode perceber, a mão do oleiro nunca está seca, sempre está encharcada. A mão do oleiro vai dentro do balde que está do lado, molha-se, aperta o barro todo para baixo, e o barro é imprensado naquele toco. Quando o barro começa a rodar, ele enfia a mão e ele começa a puxar, e ele começa a subir, começa a riar. Embaixo tem excesso, ele pega o dedo, aperta, tira o excesso, vai modelando. A mão secou, ele vai lá, molha de novo a mão e continua torneando o vaso. O que é ser modelado por Deus aqui? Você já viu o vaso na hora da modelação falar assim: ô Senhor, está errado aí, esse negócio está apertando muito, está baixando demais, tem que ser um pouco mais grande. Não, o barro não tem vez de falar, o barro tem vez de se permitir Deus trabalhar. Quem quer se permitir Deus trabalhar em você aqui hoje? Houve situações na minha vida, está aqui o diácono Kleber, ele sabe muito bem, que eu tive que me humilhar, que eu tive que descer, que eu tive que aprender o caminho do perdão, que eu tive que entender que eu não estou certo, certo é o reino, e eu tenho que viver a vontade do reino, e não o que eu acho na minha concepção. Mas eu vou te falar uma coisa: quando eu me permitir Deus apertar, Deus enlarguecer, Deus esticar, eu entendi que vale a pena deixar Deus me moldar. Hoje Deus vai modelar você aqui. Abre a mão, levanta ela para o céu. Eu profetizo nessa noite Deus modelando você. Eu profetizo Deus tirando aquilo que está em excesso, e Deus acrescentando aquilo que falta. Eu profetizo vocês recebendo mansidão, domínio próprio. Eu profetizo vocês se alegrando com a vitória do próximo. Eu profetizo vocês ajustáveis em união. Eu profetizo essa igreja como um grande vaso nas mãos de Deus. Eu profetizo esse lugar será a olaria de Deus, e Deus vai modelar muita gente. Se você acredita, se prepara para começar a ver Deus modelando a tua história, porque vaso na mão de Deus é sinônimo de honra.
Quando ele começa a modelar, ele estica a boca ou ele fecha a boca. Depende da ocasião de que ele queira colocar o vaso. Por exemplo, se for um vaso para comportar flores, um vaso bonito, bocas bem abertas, fundo grande para colocar terra. Mas geralmente aqueles vasos naquele período eram vasos para comportar alimento, ou guardava trigo, ou guardava água. Naquela época não existia como hoje. Hoje a gente vai ali na venda e compra lá uma vasilha para colocar água, não é assim? Compra lá um tapué para colocar uma comida. Naquela época não. Hoje a gente vai na venda, compra lá uma panela de alumínio. Naquela época não. Falar de vaso é falar de alimento. Deus não te criou para você ficar vazio. Deus te criou para você ser cheio. Enquanto você está sentado aí agora nesse culto, eu queria que você entendesse que os seus olhos, seus ouvidos, seu coração é depósito da unção do Espírito Santo. Deus nesse culto, Ele tem vontade e ansiedade de preencher você nesse lugar. Quem que é um segredo que eu vou te contar? Mas você se perde muito fácil nessa terra. Tem coisas que estão te desligando, coisas mínimas, estão fazendo você perder a percepção do que Ele tem para contigo. Enquanto você estiver desligado, pensando em terra e homens, você está desperdiçando o tempo de vida que Deus te deu nessa terra, para ser cheio do Espírito Santo e morar no céu. Enquanto você está preocupado com os seus problemas financeiros, seus problemas, às vezes como relacionamento pessoal no seu trabalho ou em qualquer outra área, eu queria que você entendesse que maior do que tudo que existe nessa terra, tem uma visão espiritual. E Jesus disse: Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos da onde vem nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido de Deus. Você está preocupado se amanhã você vai ter dinheiro no bolso, mas Deus hoje está preocupado se nesse culto, daqui 30 segundos, você está pronto para ser encharcado e banhado pela presença do Espírito Santo. Você está preocupado de repente, se a tua casa vai ser boa amanhã, se você de repente vai conseguir comprar uma casa ou um terreno, e Deus está preocupado: ei, até quando você vai ficar assim, com essa terra, coração ferido, deixando que as amarguras, que as decepções venham sufocar você? Deixa hoje eu sarar essa terra, deixa eu plantar aí uma planta chamada vida eterna. As coisas da terra te desligam muito rápido. Eu até entendo, porque quando a gente abre o olho, a gente vê parede, a gente abre o olho, a gente vê chão. De repente você olhou para mim e você percebeu mais os meus defeitos do que na mensagem que eu estou pregando. Eu entendo, você é ser humano. Só que eu quero te ensinar uma coisa aqui hoje: esquece as coisas da terra e se ligue no céu, porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito e vida eterna. Até quando você vai vir para esse culto esperando de mim? Você vai ficar perdido aí. Chegou a hora de você esperar daquele que nunca vai te decepcionar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quem espera de homens se frustra com homens, mas quem aguarda em Deus é seguro nas suas promessas. Quem aguarda de homens se decepciona, porque o dia que o homem errar, nunca ele se levanta. Mas aquele que espera em Deus, ainda que Deus queira usar uma mula, Ele vai usar para falar contigo. Ainda que você pense e fale assim: meu Deus, eu estou morrendo, meu filho está ali, eu vou deixar ele longe, porque eu não quero nem ver a morte dele. Aí parece o anjo e fala assim: ei Agar, você desistiu da tua história, você não acredita mais do que eu sou Deus que posso cumprir. Mas eu ouvi a oração do garoto, e eu quero dizer uma coisa: tem um poço hoje para você beber água. Você não entendeu? Abre os olhos espirituais e deixa Deus inundar você.
A gente quer os subterfúgios. A gente quer dar honra aos nossos conceitos. E a gente esquece que tem um Deus nesse lugar. Não só aqui não, como o presbítero Jader falou, na sua casa. Tem um Deus lá contigo. E quando você às vezes quer resposta do mundo, Ele está assim, ó, olha para mim. Como será a nossa vida amanhã? Alguém pode me dar certeza da vida amanhã? Eu não tenho certeza da minha. Você tem certeza da sua? Nós não temos. Mas se morrermos agora, aonde estaremos? No inferno ou no céu? Eu vou diminuir a marcha, não vou vir mais para a igreja. Quem perde é você, porque a igreja continua marchando. Não vou na escola dominical. Quem perde não é quem está ensinando, pelo contrário, ele aprende mais. Quem perde é você que não veio. Mas pastor, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas coisas. Eu vou mostrar um vídeo para você agora. E nesse vídeo eu quero que você reflita na tua vida, porque você pode fazer muito pelo reino e não faz porque é preguiçoso. Porque se eu te der uma meta de 1 ano, você fazer alguma coisa na vida secular, você quer bater a meta, porque é material. Mas se é espiritual, você coloca em segundo plano. Jesus nunca pode ser o segundo, Ele tem que ser o primeiro lugar da tua vida. Apertou, né? Glória sumiu, só os profetas corajosos dão glória. Glória a Deus ou aleluia? Tá pronto? Solta o filme. E assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira, de manhã estudo. E à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Sexta-feira. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos.
Então, o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Entendeu? Entendeu? Deus te dando uma oportunidade de ouro e de repente você não entendeu ainda. Enquanto muita gente está aí querendo respirar, você está cheio de saúde. Aproveita, sai desse culto diferente hoje. Vamos para o próximo, que esse é mais forte. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim. Pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas e a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato. Quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada. Porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? E ela disse: eu não te chamei porque eu sei que outro dia eu posso descansar durante o dia. Quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tem que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus coletivos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha
que os médicos não têm cura. Ah, porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim, mãe, eu vou me cuidar. Eu disse, ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas